Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Riber Talks. E hoje a gente vai falar de um outro braço da Riber. Isso mesmo, a gente vai falar agora da Riber Seguros. Além do crédito que a gente oferece para os clientes, aí a parceria que a gente tem com o crédito consignado, a gente também tem outros tipos de produtos voltados aí para a Riber Corretora. E eu quero aqui apresentar para vocês o Caio. Caio, seja bem-vindo. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Caio, eu acho que é melhor você se apresentar. Você que é sócio da Riber aí, que deu start aí na Riber Seguros, tem grandes produtos aí, tanto para parceria, tanto para cliente final. Então, acho que vamos contar aí um pouco para o pessoal como funciona essa parceria, quais são os produtos, quem que é o Caio, como que surgiu a Riber Corretora. Legal, vamos lá, a história é longa. Bom, eu sou o Caio da Riber Seguros, né? Sou um dos responsáveis aí pela corretora hoje, né? A Riber é uma corretora que atua em todos os produtos, né? Uma corretora plena que a gente chama, que atua em todas as áreas de produto. E eu queria contar um pouco como começou essa história, né? Eu falo que nada acontece por acaso, né? Então, voltando lá atrás, eu venho do mercado de investimentos, trabalhei muito tempo com esse mercado. E aí, numa determinada época, se não me engano foi em 2012 que isso tudo aconteceu, eu vendi a outra empresa, foi uma coisa meio conturbada essa venda e tal, e eu estava ali meio pensando no que eu ia fazer, né? E aí num churrasco, final de semana, do nada, eu conhecia já o Mussa, que é primo do Fauzi, que é o dono da Riber, do grupo todo. E aí, batendo um papo com ele, o que você está fazendo? Daquela conversa informal. Eu falei, olha, estou pensando o que eu vou fazer, aconteceu isso e tal. E aí ele falou assim, olha, queria te apresentar meu primo, você vai gostar dele, é um cara para frente, ajeitado tal. Eu não conhecia o Fauzi, embora a gente seja da mesma região, né? Mas eu não conhecia ele, existe uma diferença de idade aí que hoje não faz diferença, né? Mas quando a gente é novo faz. Não deixa ele saber disso, não. Ele é 9 anos mais velho que eu, ele tá novo ainda. Mas quando você tem, né? Quando você é mais novo, esses 10 anos aí, 9 faz diferença. E aí, num bate-papo informal, marcamos um café, né? E aí, determinado dia, fui lá no Fauzi, conheci o Fauzi, contei a minha história, o que eu fazia, que eu estava procurando agora, se eu ia continuar nesse mercado financeiro, o que eu ia fazer. E aí, voltando um pouco, eu tive uma pequena experiência com seguro, porque na época que eu trabalhei com o mercado financeiro, eu cheguei a ser sócio de uma corretora que era de uma pessoa que era especialista em seguro, que nós meio que trouxemos a corretora na época para aproveitar a nossa base de clientes que a gente tinha de agente autônomo, né? A gente era um agente autônomo. E aí eu tive um pequeno contato com esse mercado de seguros, então era um mercado que eu, de certa forma, assim, gostava um pouquinho, mas nunca tinha trabalhado com isso, de fato, né? E aí, nessa conversa, o Fauzi, né, me ouviu, tal, ele é super rápido, né? Você conhece ele melhor que eu. E aí ele falou assim, olha, eu tenho uma corretora formalizada, assim, constituída, mas está basicamente na prateleira, né? Então tinha lá veículos próprios dele, seguros da própria Riber, mas estava praticamente parada, né? E aí, nesse meio tempo, ele falou, olha, você não quer, vamos fazer uma sociedade, fazer essa corretora funcionar, né? E aí foi mais ou menos o seguinte, falei, olha, legal, tem interesse, é um mercado que me agrada, porém, eu estou nessa situação assim assado, não tenho condição de ser sócio, está numa situação bem apertada na época e tal. E ele falou, não, recurso não é o problema. E eu falei, bom, trabalho não é o problema, então vamos embora. E aí montamos a corretora, falei, olha, vamos fazer o seguinte, a gente começa a trabalhar, mas com intenção de ficar sócio. Ele falou, não, vem, né, o Fauzi, como você conhece, ele é muito prático, falou, não, vem trabalhar, e o dia que você achar que tá na hora, você me fala, a gente ajeita. E assim foi, né, eu vim para trabalhar, e aí começamos literalmente do zero, né? A gente na época tinha a Aline, a Aline, que hoje é sócia nossa na corretora, e se não me engano, inclusive, ela é a pessoa mais antiga do grupo inteiro hoje. E não sei, né? se você sabe, é a Aline que me contratou. Ah, legal, não sabia. Quando ainda era a parte que ela trabalhava na parte do crédito, legal. A Aline que me contratou. Legal. E aí a Aline já estava, ela que tomava conta da corretora, assim, mas né, só dessas apólices próprias e tal, e ela estava numa outra área fazendo crédito pessoal, algumas coisinhas na época. E aí o Fausto falou, olha, tem uma pessoa tal, né, e
eu acho que ela é boa, tal, tá aqui com a gente. E aí começamos, né? Até a Aline, eu brinco com ela hoje, mas a gente discutia até na época, porque ela ficou meio assim, tipo, mas pera lá, eu tô aqui, quem que é você? Tá chegando agora? Eu falei, não, olha, o plano nosso é esse, eu sou bem relacionado, esse é um ponto forte meu que sempre me ajudou, né? Eu sempre fui muito bem relacionado. Nós vamos trazer cliente para cá e tal. E aí ela, hoje me dou super bem, eu brinco, ela é meu braço direito, esquerdo, o pé, a mão, tudo junto. Mas aí montamos essa corretora de fato e começamos do zero. Fomos num galpão do Fauzi lá, que ele tem vários móveis, pegamos algumas coisinhas ali e começamos, né, literalmente do zero a corretora. Eu, ela e tinha uma outra pessoa na época. E aquele negócio, corretora nova, começa a ligar, liga daqui, liga dali. E como toda corretora começa, a gente começou atuando em todos os ramos, né? É aquele negócio, né? O que cair na rede é peixe. E começamos a fazer seguros básicos, como automóvel, residencial e etc. E aí, logo nesse começo, eu tive um insight lá na época que eu acho que é uma coisa que contribuiu muito para o sucesso da corretora hoje, que é o seguinte. Como o Fauzi tinha já na época uma estrutura de lojas, né, de lojas próprias e de parceiros, é curioso que o público do consignado é o C e o D, né, e o público da corretora hoje é o oposto, é o AA+, né, a gente é bem focado nesse público de alta renda, porque eu sempre tive relacionamento nesse público. E aí eu falei, mas como é que eu aproveito esse público do Fauzi, né, de uma forma fácil e tal? Criamos um modelo que a gente tem até hoje, que a gente chama de parceiro indicador, onde esse parceiro ele indica um cliente para a corretora, a gente faz toda a operação, isso veio evoluindo, lógico, né, ao longo dos 10 anos aí, hoje tem aplicativo, tudo. E aí ele indica o cliente, a gente entra em contato com esse cliente em nome do indicador e faz toda a operação e naturalmente remunera esse parceiro que nos indicou o cliente. Montamos isso a princípio pensando na operação da Ribercred que já existia do crédito. E aí aconteceu uma coisa curiosa, começamos a rodar, mas esse pessoal do crédito, vários aderiram, mas teve muitos que não, porque assim, toda mudança gera um desconforto, né? Então assim, o pessoal não entendia que eles podiam diversificar a carteira e ter renda de outros negócios. E as comissões do consignado também pagavam muito bem, né? Pagam até hoje, mas na época era mais ainda. Então, ele não entendia muito a característica do seguro, né? Que é carteira, de construindo cada ano maior que o anterior e tal. E nesse meio tempo, não andou como a gente gostaria essa parceria com o crédito consignado. E aí, um dia também me deu aquelas coisas, uns 5 minutos, eu falei, bom, nós já temos um modelo, esse modelo já funciona, nós já investimos em sistema, investimos até hoje, inclusive. Por que eu não faço essa parceria com outros tipos de parceiro? Começamos a abrir o leque, começamos a cadastrar agente autônomo, consultoria, imobiliária, próprias corretoras de seguro que não atuavam em ramos que a gente atuava. E essa rede deu super certo, né? Nós temos uma característica de uma corretora diferente, porque a gente acaba tendo uma margem menor no negócio, mas a gente ganha no volume, né? Então, essa parceria nossa, esse modelo, deu muito certo, né? E ao longo desse tempo, o que foi acontecendo? A gente continua fazendo todos os ramos até hoje, porém não foi nem nada planejado, vamos dizer assim, mas a gente foi se destacando em alguns ramos específicos, né? O principal dele é o seguro saúde. Vou puxar um adendo aqui para quem não entende muito o que é seguro de saúde. É como se fosse um plano de saúde muito melhorado. Na verdade, tudo é plano, né? A gente fala seguro e plano porque o plano é uma operadora, por exemplo, a Unimed, e o seguro é uma seguradora, Bradesco Seguros, Sul América Seguros e tal. Mas para o leigo, vamos dizer assim, é tudo plano, né? A diferença é o seguinte, eu não vou entrar aqui no mérito se é bom ou ruim, são públicos distintos, né? Então, imagina que o plano é voltado aí mais para uma classe C e o seguro para uma classe A e B, por conta das características, né? Ele não é regional como o plano, ele é nacional. Você pode utilizar uma rede privada e pedir o reembolso, coisa que no plano você não pode. Então, assim, são produtos distintos, né? Pensa assim, vou dar um exemplo, né? Um restaurante por quilo e um restaurante alto padrão aqui da cidade, né? Vamos brincar, os dois
matam a fome, fazem a função que é se alimentar, mas são produtos completamente distintos um do outro. Então seria mais ou menos isso. E a gente começou a fazer esse produto até um pouco tarde, sabe? Eu confesso que demorei um pouco para enxergar essa oportunidade, vamos dizer assim, né? Que eu percebi na época? Que no interior havia uma deficiência muito grande de corretoras especializadas nesse produto. Então, tinham pessoas do interior de alta renda que tinham já esse produto, mas eu via que na grande maioria, no caso quando era Bradesco, por exemplo, que é a maior operadora hoje, o cliente tinha contratado ou na agência do Bradesco, e é aquele negócio, né? Não estou aqui provavelmente para falar mal de ninguém, mas o gerente de banco ele é um generalista, né? Então assim, ele entende muita coisa superficialmente, né? Então ele não tem um bom atendimento desse cara. Ou o cliente tinha contratado via uma corretora de São Paulo, que o cara vinha aqui, fazia a venda e também sumia, né? E eu vi que o pós-venda nesse produto era muito importante. E eu acho que esse foi o diferencial nosso. Então a gente pegou esses clientes que estavam, vamos dizer assim, desamparados, falando, não, a gente aqui vamos te atender do começo ao fim, né? E aí a gente começou a fazer esse produto, nós começamos essa corretora, né, de fato a andar em 2013, e nós fizemos nossa primeira pólice de seguro, se não me engano, em 2015 ou 2016. Então foram uns 3 anos assim para fazer a primeira pólice. E aí eu percebi que o meu relacionamento, né, que é muito bom, todo mundo tem esse produto, né? Ele nasceu com esse produto porque o pai tinha condições e já tinha esse produto, e esse cara vai morrer com esse produto. E aí eu vi uma oportunidade muito grande nisso. E esse mundo, né, de alta renda, embora pareça grande, ele é muito pequeno. Existe muito assim um boca a boca, né? Que é bom e é ruim ao mesmo tempo, né? Para nós nunca atrapalhou, porque a gente faz o que deve ser feito. Mas é um mundo muito pequeno. Então, assim, não pode fazer nada errado, obviamente, porque, né, senão a tua reputação fica acabada. Mas, por outro lado, a indicação, a referência vale muito. E aí nós começamos a ter uma indicação de cliente indicando cliente, indicando cliente. E aí, hoje, o que aconteceu? Das corretoras do interior, falando desse nicho de público específico, que é a alta renda, eu arrisco a dizer que a gente é a maior em volume, pensando nesse perfil de cliente, né? Que é um cliente muito exigente, porém ele é um cliente muito fiel, é um produto que ele carrega aí a vida inteira, né? E como a gente trabalha com todas as opções, uma vez que esse cliente está bem atendido, mesmo amanhã que ele mude de seguradora, ele muda internamente com a gente, né? Esse mercado, fazendo um adendo aqui, até aproveitando a oportunidade, está passando por muitas mudanças, né? De uns 2 anos para cá. Tem muita coisa acontecendo, né? Basicamente é o seguinte, né? Existe muita fraude nesse setor. Por parte de médico, por parte de próprios clientes que usam da maneira errada e tal. E aí as seguradoras tinham realmente que fazer alguma coisa, né? Só que, como tudo no Brasil, fizeram de uma forma um pouco truculenta, vamos dizer assim. Então, eles pegaram o cliente errado, o cliente certo e coloca todo mundo no mesmo balaio, como diz a gente aqui no interior, né? E aí, o que acontece? Os bons pagam pelos maus, né? E aí, esse mercado está sofrendo uma transformação muito grande esse ano. O ano passado começou, esse ano principalmente. E a gente tem feito muito o seguro internacional, que é um produto bem interessante também, que ele é voltado especificamente para esse público de alta renda, mas que ele substitui um seguro do Bradesco, da Sul América, para esse público, né? É um produto diferente, como tudo tem prós e contras, mas na minha opinião mais prós do que contra. Então esse é um produto que assim é uma mudança que está acontecendo bem forte nos últimos 2 anos. Então e eu vejo que assim é um produto que menos corretoras especializadas existem ainda nele, mais ainda do que no nacional. Então eu vejo uma oportunidade muito grande. Eu acho que esse segmento aí vai crescer bastante, né? E aí com isso a corretora foi crescendo, né? A gente tem hoje setores independentes, então a gente tem área de cotação, área de sinistro, área de atendimento segmentado por produto, né? Que é isso no final que eu acho que faz a diferença, né? Algumas coisas curiosas da corretora, né? Quando nós começamos a corretora, como eu não sou de Ribeirão, eu moro aqui há 20 anos, mas não sou daqui, né? Eu sou do interior, de uma cidadezinha
chama Jaborandi, né, de 5 mil habitantes. Fiz faculdade em São Paulo e vim para Ribeirão. Mas eu sempre conheci bastante gente em Ribeirão. Mas eu conheço mais gente ainda fora de Ribeirão. E aí eu falei, putz, será que isso vai dar certo? Será que vai atrapalhar? Eu vou conseguir atender esse cliente? Mas hoje mudou muito esse setor de seguros, né? Antigamente o modelo era, o cara fazia com o corretor da cidade dele, então o cara morava lá numa cidade de 5 mil habitantes, fazia com o corretor dele, porque o corretor dele defendia aquele negócio, né? Ah, se você bater o carro, o cara veste o pijama e vai lá no acidente atender e tal. Lógico, cada um defende o seu, mas isso é uma história que não cola mais, né? Porque o que acontece? Eu usava o seguinte exemplo, eu falo, bom, legal, você mora, sei lá, em Sertãozinho, que é aqui perto. Aí o seu corretor é de lá, você bateu o seu carro em Ribeirão Preto. O cara vai sair de lá e vai vir aqui te atender? Ou diferente, bate duas pessoas ao mesmo tempo, qual que ele vai atender? Então assim, né? E o principal não é esse atendimento de chamar guincho, isso é muito fácil hoje, os 0800 das seguradoras, em questão de velocidade hoje é muito rápido, não tem mais aquele negócio de ficar horas tentando falar. E o principal é o quê? Não é esse atendimento ali na hora, é o pós, né? Que é aquele trabalho, por exemplo, no caso de auto, onde fica aquela intermediação entre oficina, corretora, seguradora e aquela cobrança. Que uma corretora mais estruturada, que tem uma área de sinistro, naturalmente vai fazer muito melhor do que um corretor lá que é ele, a esposa, e o cara tem que cotar, atender, pagar a conta de luz e fazer tudo, né? Então, assim, a gente realmente tem um serviço muito bom. Eu sempre fui muito chato com isso. E a gente conseguiu montar uma equipe boa, né? A Aline também, que é minha sócia e quem cuida do operacional, ela é muito exigente também. Então a gente conseguiu criar um selo, né, de bom atendimento, né? A gente, graças a Deus, em todo esse tempo aí, a gente nunca tivemos problemas, né? Então assim, a gente tem uma carteira realmente satisfeita, indicando o cliente. Essa venda né, de cliente indicando o cliente é a melhor que tem, né? Com certeza. É aquilo ali que você vai fidelizar o cliente e é o que você falou. É a indicação. Exatamente. Se alguma pessoa que eu conheço indica algum produto, algum serviço, com certeza eu vou valorizar mais do que um desconhecido. Exatamente, exatamente. E aí o que acontece? A gente acaba fazendo todos os ramos justamente por conta disso. Porque, por exemplo, a gente vai lá e faz um seguro-saúde para o cliente. E ele gosta do serviço. Aí o próprio cliente, pô, você não faz seguro de carro, você não faz seguro do trator, seguro de vida. E a gente vai abrindo o leque. Então a gente tem muito essa característica de clientes que têm várias apólices de seguro com a gente porque gosta do serviço. E esse mercado de seguro é gigante, né? Para você ter uma ideia, nós temos mais de 50 ramos hoje de seguro na corretora, né? Eu brinco que ele vai literalmente de bicicleta a avião, de fato, né? E aí a gente tem alguns ramos específicos, como saúde, que nós viramos meio que uma referência, né? Tem um outro ramo também que é interessante. Nós estamos passando por um momento assim não bom do mercado, mas que é um ramo também que a gente ficou bastante conhecido, né? Chegamos a ter bastante volume, que é o seguro agrícola, né? Eu venho desse ramo, minha família é do agro, a família da minha mulher é do agro, sou crescido, nascido nesse meio. E eu vi também que tinha uma deficiência nesse mesmo ramo, né? Hoje o produtor ele fazia muito via banco, né? Então ele ia lá fazer o custeio da soja e aí o Banco do Brasil, por exemplo, obrigava ele a fazer aquele seguro porque ele estava financiando a lavoura. E aí eu via que esse cliente era muito mal atendido. E a gente chegou a fazer bastante seguro agrícola, mas nos últimos 3 anos nós estamos vivendo um momento difícil de mercado, não da corretora, mas do mercado em si, que as seguradoras tiraram um pouco o pé desse mercado, sabe? Por conta de sinistralidade, não precificou muito bem os produtos e as seguradoras tiraram bastante o pé. O que foi muito ruim, né? Porque o produtor rural, eu posso falar isso com propriedade, que eu cresci nesse meio, ele tem muito aquela mentalidade. Eu faço seguro da Maroc, que vale 300 mil, mas eu não faço seguro da lavoura que eu estou correndo um risco de 10 milhões. É engraçado, mas é mais ou menos isso, né? E aí, o que acontece? Esse produtor, ele fazia o seguro porque ele estava sendo obrigado pelo banco a fazer. Então, por exemplo, quando a gente começou a fazer seguro agrícola, era mais ou menos o seguinte, 90% dos seguros que a gente fechava, o cliente estava fazendo porque ele estava financiando o custeio no banco.
Então eu estava fazendo obrigado, resumindo. Quando, depois de 4 anos, essa relação praticamente inverteu. 80% estava fazendo porque entendeu que não fazia sentido ele plantar sem fazer o seguro. Então, veio numa escalada de criar a cultura no produtor, ele entender que era importante e tal. E aí, de repente, as seguradoras tiraram o pé. E aí é péssimo esse momento, né? Porque agora, eu vou brincar, virou contra, né? Porque o produtor, ele quer fazer o seguro, ele fala, pô, agora que a gente entendeu, que você ensinou, que a gente gostou e queremos fazer, não dá mais para fazer? É mais ou menos o que está acontecendo hoje no mercado agrícola, né? A gente continua fazendo bastante equipamento, etc. Mas o de lavoura mesmo, nós estamos vivendo um momento difícil no mercado. Eu espero e acho que isso vai mudar, porque no mundo inteiro não se planta sem seguro. Mas, por enquanto, está um momento assim bem complicado, bem difícil, entendeu? Então, e falando assim, está um momento difícil, você consegue ver aí uma perspectiva, igual você citou agora o seguro do agro, o próprio seguro saúde, que eu acho que seria legal também depois você falar um pouco desse internacional, que eu acho que isso me chamou a atenção em querer saber mais. Igual agora, a gente já está no final do ano, 2025, você acha que tem uma boa expectativa aí para essa área? No caso do seguro agrícola, infelizmente eu acho que vai ser mais um ano difícil. Pelo menos o mercado não sinalizou agora nenhuma mudança assim, de que vão vir com mais apetite. Quando eu falo mercado, são as seguradoras, né? No caso do saúde, para nós especificamente, eu vejo uma oportunidade gigante. Porque o que acontece com esse negócio do seguro internacional, né? O pessoal entender um pouco aí. O que acontece? Quando você fala de seguro-saúde, seja o nacional, você tem diferentes níveis de seguro, né? Então, por exemplo, plano de saúde voltado para a classe C e D, só rede e ele é regional. Quando você parte para seguro-saúde, ele é sempre nacional e você pode utilizar a rede e utilizar via reembolso. E ele tem, todas as seguradoras, você tem lá uma gama de produtos, por exemplo, que vai de 1 a 10. Quanto maior vai aumentando, você melhora a sua rede e melhora o seu reembolso. Então, por exemplo, você consegue contratar um seguro, saúde, que atenda, por exemplo, hospitais até nível intermediário, até um Oswaldo Cruz, um São Luís Samaritano, falando de São Paulo. Tem seguros que vai lá e já passa a atender o Albert Einstein, o Sírio-Libanês, etc. E conforme você vai aumentando a rede, você também vai melhorando o reembolso. Então, por exemplo, você tem reembolso de consulta de R$100 e você tem reembolso de consulta de R$1.000, né? O que acontece com a nossa corretora específica? Nós ficamos uma corretora, a gente atende todos os públicos, né? Mas a gente ficou uma corretora bem especializada no público de alta renda. Então, a gente tem muito cliente de alta renda. Então, da nossa carteira de saúde hoje, por exemplo, praticamente 90% dela são clientes que têm Sírio-Libanês e Albert Einstein. E o seguro internacional, diferente do nacional que eu disse que tem vários níveis, ele já parte de um nível muito bom. Ele já parte de um nível que é superior ao nível máximo do nacional. Então, para quem que vai fazer sentido esse produto? Para o alta renda. Como no nosso caso, a nossa carteira é puramente alta renda, para nós esse produto veio com uma luva, vamos dizer assim, né? Eu falo veio, na verdade ele não veio. Esse produto existe, tem seguradora que tem clientes no Brasil há 10 anos já. Só que esse produto custava caro, ele era muito caro. Então você comparava ele com o nacional, ele era 3, 4 vezes o preço. O que está acontecendo nesse momento? Não é que ele ficou barato, é que o nacional subiu demais. Então essa conta começou a encontrar. Então hoje está basicamente o seguinte, quando a gente analisa um cliente, né, que a gente faz esse trabalho de consultoria, olha, o cliente tem Bradesco, a gente analisa se faz sentido ele permanecer no Bradesco, ou se faz sentido ele para a Sul América, ou se faz sentido ele para o Internacional. Às vezes faz sentido e às vezes não faz sentido. E obviamente nós somos uma corretora, né, que trabalha com ética e a gente fala em casos assim para o cliente ficar onde ele está, porque não faz sentido ele mudar de seguradora e acontece muito. Mas quando faz sentido, esse fazer sentido pode ser por vários motivos. Pode ser sentido financeiro, pode ser um sentido de melhora de produto. Então, por exemplo, o cliente tem um produto, paga 10. Ele consegue ter um produto igual por 5. Ou não, pelos mesmos 10 ele consegue ter um produto muito melhor, entendeu? Então a gente faz essa consultoria. Hoje nós fomos obrigados, vamos dizer assim, a levar em consideração o internacional, porque a gente viu que ele virou
uma carta relevante nessa equação. Então, o que a gente faz? A gente passa a analisar o internacional também. E hoje tem muitos casos, dependendo da idade do cliente, dependendo do monte de coisa, que o internacional fica mais barato que o nacional para um cliente novo. Então, hoje, se entrar um cliente na corretora com esse perfil, né, para você ter ideia do que eu estou falando, hoje um seguro saúde nacional, com Sírio, Libanês e Albert Einstein, para uma família da minha idade, aí, faixa de 40 e poucos anos, com esposa e 2, 3 filhos, com Albert Einstein, vai ficar na ordem de R$7 mil por mês. O mesmo seguro para um casal que tenha mais de 60 anos, 59 anos, com 3 filhos de 30, vai ficar quase R$20 mil por mês um seguro desse. Então, para esse público, o internacional pode fazer sentido. Se eu cotar um internacional, muitas vezes vai ficar mais barato. O produto é diferente, ele tem vários prós e contras, como tudo, né? Nem tudo é só vantagens, mas na balança eu acredito que ele tem mais pró do que contra hoje, entendeu? Então ele tem um produto que tem reajuste menor, que é uma reclamação que está tendo nacional de reajustes muito altos. Ele não precisa ser no CNPJ, ele pode ser na pessoa física, que hoje é uma reclamação também do nacional. Você tem uma blindagem de cancelamento, que no nacional só tem essa blindagem quem tem seguro na pessoa física, quem tem seguro na pessoa jurídica, é um contrato unilateral que pode ser cancelado por ambas as partes. Então ele tem várias vantagens, ele tem cobertura internacional. Então hoje, quando esse cliente de alta renda viaja para fora do país com seguro nacional, se ele tiver um problema grave, né? Eu estou falando de um problema grave, obviamente se ele torcer o pé lá, um seguro viagem vai resolver. Mas se ele tiver um infarto, um acidente, um derrame lá fora, a saúde lá fora custa muito mais caro que aqui, que já é um absurdo, né? As pessoas não têm muita noção quanto custa. Hoje uma diária de UTI do Einstein, do Albert Einstein, se você for pagar na física, custa quase R$100 mil. Então, assim, são valores muito altos. Lá fora, dependendo dos Estados Unidos, por exemplo, no hospital de ponta, chega a custar $50 mil. Então, esse cliente de alta renda, que é um cliente que hoje viaja aí 1, 2 vezes por ano, ou muitas vezes ele tem até casa fora, o internacional também vem muito de encontro para o que ele precisa, né? Agora, como tudo, tem algumas desvantagens. Eles são mais exigentes na entrada, com relação a doenças pré-existentes. Então, quando às vezes tem um cliente que tem muita coisa... o cliente, sei lá, teve um câncer no ano passado, por exemplo. É um problema. Ele tem válvula no coração. É outro problema. Não, está saudável? O internacional é muito interessante, né? Então, assim, é um produto que, na minha opinião, eu acho que ele veio para ficar, né? Na verdade, ele já existe aqui, como eu falei, tem seguradoras que estão no Brasil há 10 anos. Inclusive, a seguradora que a gente mais faz é essa, por uma questão de ter mais histórico. Mas é um produto que eu acho que a tendência é ele aumentar muito, porque a questão do nacional, eu não vejo assim, uma perspectiva de que diminua o reajuste e que mude muita coisa. Então, eu acho que o internacional cada vez mais vai fazer parte do nosso dia a dia, entendeu? Sempre, lógico, pensando nesse público, né? Agora, também, né, para as pessoas aí, né, não confundirem, não é que a gente só atende alta renda, a gente atende todo o público. É que calhou da gente no saúde ficar assim, um pouco mais especialista nesse público específico. Mas, por exemplo, em auto, a gente atende, nós temos uma apólice, sei lá, de um carro popular 2010 e temos de um Porsche 0. Então, assim, né, o residência é a mesma coisa. Temos lá de um apartamento de 50 metros quadrados e temos de uma mansão no melhor condomínio da cidade. Então, assim, a gente literalmente... O seguro é democrático, né? O seguro hoje é para todo mundo, né? Seguro hoje, vou dar um exemplo de moto. Fazer um seguro de uma moto popular, de uma CG, por exemplo. Antes era um absurdo, custava metade do preço da moto. Quer dizer, não fazia sentido. Hoje não, hoje faz sentido total. Então, assim, o seguro é cada vez mais democrático, né? E o seguro no Brasil, quando comparado com os países do mundo, ele é muito pequeno ainda, né? Então, acho que tem muito espaço para crescer ainda, essa área de seguros, né? Não, e é bem interessante isso. Eu acho que isso foi surgindo naturalmente, igual você citou aí do público, que você falou do alta renda. Eu acho que vai muito pelo pouco aqui que a gente está conversando, pelo atendimento personalizado. Exato. Automaticamente, como atendimento da Riber aí é mais personalizado, igual você citou, é bem específico ali do cliente.
Então, eles começaram a indicar para outras pessoas, que foram indicando, e por ser um produto bem detalhado, acabou, consequentemente, a carteira aumentando e, claro, o seu relacionamento que você já tem aí. Exato. E o que acontece, né? Em alguns ramos de seguro, existem diferenças de preço, porque tem a ver com a condição da seguradora, com aquela determinada corretora, como o auto, por exemplo. É um produto que dá diferença, dependendo da corretora, na mesma seguradora. Existem diferenças. O saúde, que é o principal produto nosso, ele é tabelado. É igual ao táxi, eu brinco. Então, o que acontece? Se você cotar, nós que somos uma corretora grande desse setor, numa corretora que começou ontem, numa corretora muito maior que a gente lá de São Paulo, que tem lá 1000 vendedores, o produto, o valor é idêntico, centavos é idêntico, não tem diferença de preço. O que eu acho ótimo, eu brinco, meu sonho é que todos os ramos de seguro fossem assim, porque daí o que diferencia é o quê? É o serviço, né? E eu brinco, eu não tenho medo de serviço, né? Então, eu acho que seria bom se fossem todos os ramos assim. O saúde é assim, né? Então, o que diferencia é o serviço. E aí, você, né, para o cliente hoje, vamos falar de um produto nacional, o cara vai contratar um Sul América, um Bradesco, com um corretor que não entende do assunto, que não tem pós-venda, que não tem área de reembolso, que não tem área para ajudar, não tem especialista, ele vai pagar a mesma coisa do que ele tiver com a gente, com um monte de gente para ajudar, um monte de gente para ajudar no reembolso, que ele vai ligar, nós vamos atender, hoje o tempo médio é 5 segundos para atender uma ligação. Então, quer dizer, é diferente, né? Pela mesma coisa, né? Agrega valor. E eu acho que eu achei interessante, igual você citou, da parceria. Vamos supor, eu me interessei agora, vi aqui o Caio falando, eu quero ser um parceiro. E aí você falou, eu indico, e aí a equipe da Riber, algum especialista que vai entrar em contato com aquele cliente que eu indiquei, é fácil assim? É fácil assim, eu até vou brincar, né? Hoje a gente tem inclusive um gestor aí da área de parceiros, que é o Lucas, né? E eu brinquei com ele quando eu fui, né, no começo, eu falei, olha, para você não cair no mesmo problema que eu. É tão bom o modelo nosso que eu tinha dificuldade de vender no começo. Porque eu oferecia para o cliente, né, para o parceiro, e falava, olha, funciona assim, assim, assado. Ele ficava tentando entender, falando, não, tem alguma pegadinha aqui, né? Porque aquela história, quando a esmola é demais, o santo desconfia, né? Mas não tem, é um modelo simples assim, né? Vou mudar o exemplo para ficar claro, mas o nosso modelo hoje é basicamente o seguinte. Imagina que nós vamos montar um restaurante, certo? E eu vou bancar o restaurante, eu que vou fazer o investimento, eu vou contratar a mão de obra, eu vou tocar a cozinha, eu vou ficar no caixa trabalhando e você não vai fazer nada. O seu único papel é sair na rua e falar assim, almoce lá no restaurante do Caio. Para cada pessoa que for lá e falou, seu Leandro que me mandou aqui, eu vou te passar um percentual do nosso faturamento, não é do lucro. Ou seja, é você ser sócio só na receita. Eu brinco que é o melhor negócio do mundo, né? Qual que é a mágica? Não tem mágica. É volume, a gente ganha no volume. Na prática, hoje, diante a margem que a gente tem na corretora, o parceiro ganha mais que a gente. Só que é aquele negócio, é um cliente que eu não teria se não fosse o parceiro X, entendeu? Hoje nós temos esse modelo de parceiros no Brasil inteiro, né? A gente acaba não tendo no Sul muito pouco, no Nordeste também, mas São Paulo, Minas, Goiás, Mato Grosso, MS, a gente tem parceiros em vários lugares. Então, por exemplo, eu tenho parceiro, por exemplo, sei lá, em Campo Grande. Eu tenho um monte de cliente de Campo Grande. Eu falo, mas a corretora tem em Ribeirão, você tem um monte de cliente de Campo Grande? É por conta do parceiro. Então, assim, e hoje é o que eu falei, você não precisa estar do lado do cliente. O que o cliente quer é que alguém atenda ele e resolva o problema, né? Então, assim, essa escala que a gente pode fazer com isso é infinito. E hoje, né, para a pessoa ser um parceiro nosso, basta que ele tenha um CNPJ que possa emitir uma nota de prestação de serviço. Ele indica o cliente, a gente liga, olha, seu fulano aqui, quem passou seu contato foi nosso parceiro tal, pega os dados, cota, negocia se é produto que tem que fazer reunião, como seguro saúde, fazer uma reunião, tal, fechamos o negócio, a gente remunera esse parceiro. E a gente remunera esse parceiro na hora que ele fecha o negócio e na carteira, nas renovações futuras. Então eu brinco, é literalmente como se ele tivesse uma corretora de seguro de graça. É exatamente isso. Não, bem interessante. Acho que muita gente vai se interessar. Aí depois a gente deixa o contato aqui na legenda, legal. Com certeza. Ô Caio, a gente está chegando ao fim aqui, não sei se você quer acrescentar mais algo que a gente não tenha abordado aqui, mas foi um bate-papo muito interessante aqui. Bom, é isso, a corretora é uma corretora que está à disposição de todo mundo, né? A dica que eu dou aí para
para quem estiver vendo esse podcast, principalmente falando do saúde, né? Eu acho que é uma coisa importante, tem muita gente que não entende o valor desse produto, né? E assim, para ficar claro, tanto que é importante, o que eu vou falar aqui vai até contra o meu negócio, né? Se você tiver que escolher um produto, você fala assim, esse aqui é o produto que eu não posso deixar de ter nunca na minha vida, escolha o seguro saúde. Ele é o único seguro que você não consegue calcular o tamanho do prejuízo. Então vou dar um exemplo para ficar claro, pessoal aí de casa. Se você tiver um carro que vale 300 mil reais, esse carro pegou fogo e virou cinza, ou senão alguém roubou o seu carro e você não tinha seguro, você perdeu aquele valor. O seguro saúde, você não consegue fazer conta. Por quê? Você pode precisar de um dia de hospital, de um mês, de um ano, da vida inteira ficar em home care. Então, é um produto que é melhor você ficar sem o seguro da sua casa do que você ficar sem o seguro saúde, entendeu? E muita gente não entende isso, né? Como todos os seguros, infelizmente as pessoas só entendem na dor. E o problema do seguro saúde é o quê? Dependendo, pode ser tarde. Por quê? As seguradoras seja internacional ou nacional, elas são muito exigentes na entrada. E ela tem a prerrogativa de te aceitar ou não. Depois, se você estiver dentro, você está dentro. Mas ela tem a prerrogativa de não te aceitar. E o que ela vai olhar? A sua idade e a sua condição de saúde. Então, você pode pegar uma situação, por exemplo, você já está numa idade que a seguradora sabe que você vai começar a dar despesa. Ela não vai te aceitar, independente de quando você for pagar por mês. Outra questão, você pode ser novo, mas Deus me livre, você pode ter um problema de saúde, a seguradora não te aceitar também, né? Então é um produto que as pessoas têm que pensar que não pode deixar de ter. E uma outra característica é o seguinte, as pessoas têm mania de olhar no seguro saúde no retrovisor e deve olhar para frente. Por quê? É sempre assim, igual vou me usar de exemplo, tenho 43 anos, graças a Deus sou super saudável, nunca tive zero problema. Então você fala, eu dou lucro para a seguradora. Agora, natural, quanto mais velho vai ficar, suas chances aumentam e a lei da natureza. Lá na frente, acho que 100% das pessoas vão ter problema, uns mais, outros menos, mas é a lei da vida. E as pessoas, infelizmente, não pensam nisso. E a gente, infelizmente, pega casos assim todos os dias, de pessoas que procuram a gente. Eu queria fazer um seguro para meu pai. Eu estou doente, eu precisava fazer um seguro porque eu estou com câncer. Não adianta. Né, eu vou dar um exemplo, né, que é ruim, mas para a seguradora seria você fazer seguro do carro batido, né? Então é um negócio que, assim, essa é uma dica valiosa que eu dou para todo mundo aí, de não deixar esse assunto de lado. Muito bom, muito boa dica e muito bom bate-papo. Obrigado pela presença, cara. Eu que agradeço. Valeu, pessoal, até mais, fiquem ligados e quer saber sobre seguro, quer saber sobre parceria, entre em contato com a gente. Até mais. Até mais, obrigado.